O projeto de extensão Direito à Cidade da Universidade Federal do Oeste do Pará não sabia exatamente como comporia o documentário a seguir. Sabia apenas que tinha uma história que precisava ser contada. Histórias reais de um povo de luta, os moradores do assentamento agroextrativista da vila de Juruti Velho. Pessoas que, quando ocuparam a base da multinacional Alcoa em 2009, ouviram que eram invasores em sua própria terra. E por isso precisavam mostrar que não. Precisaram contar sua história e como tudo começou. Diante da necessidade de uma mobilização e sabendo que uma voz só não reverbera o suficiente, os moradores e moradoras da vila compreenderam na vivência por que a união faz a força. Uniram-se para defender sua terra e seus interesses. Construíram em 2009 uma herança. Deixaram um legado para gerações futuras de força, coragem e garra. Mesmo com consciência de que a luta diária, a luta travada naquele ano repercutirá muito além. Então, eu quero pegar assim, 94, que eu estava ainda como noviça, eu vim para cá fazer estágio aqui, né? Porque eu sou filha de Juruti. Então eu vim fazer estágio aqui e a gente já estava em toda uma situação que as pessoas aqui, os moradores, não tinham documentação da terra, né? Aqui nós somos descendentes daqui dessa terra, né? Meus avós, bisavós, todos nasceram aqui. E então ninguém tinha documento dessa terra. A gente acho que nem constava no mapa do Brasil, né? Então era uma luta das irmãs aqui de correr atrás disso, para o povo ter o documento da sua terra, porque a gente sabia que tinha uma empresa com o desejo de entrar aqui para explorar, né, a riqueza minerária que tem aqui nessa terra. E então a gente tinha essa preocupação, o povo não vai ter direito de nada, porque não tem como provar que a gente é o dono daqui da terra, né? Só constava que tinha um dono. Depois ele vendeu a parte que pertenceu ao Amazonas, e a parte do Pará, como a gente vê que o governo do Pará é um pouco mais parado, né? O povo continuava assim em documentação. A gente começou a fazer visita nas comunidades para pegar a documentação, para mostrar para as pessoas de fora que aqui não era só mato, né? Que aqui não era só minério, mas que aqui tinham pessoas morando. Antes da ocupação já existia uma certa, como eu posso dizer assim, um certo comentário de que desde 1976, quando houve a perfuração da pesquisa, a gente começou a se mobilizar não para essa questão, mas a questão da igreja. Nós organizamos um povo e começamos a ver que brevemente nós teríamos surpresa na nossa região, no nosso lugar. A nossa vontade na situação era defender a floresta amazônica. Porque para ocupar, a gente sabia que nós ia entrar numa luta para defender o nosso território, o minério, que é a bauxita, né? E para a gente adquirir alguma coisa com uma porcentagem do lucro que ia passar, o progresso ia passar por cima da nossa cabeça. Isso era o nosso cenário. O nosso objetivo era também defender e requerer alguma coisa para nós e defender para que o nosso povo também não ficasse só olhando para o progresso, para o lucro, para alguma coisa que saísse, para a riqueza que saísse do nosso território, mas que a gente também obtivesse alguma coisa para nós, né? Para a nossa população. O povo começou a organizar-se através da associação e também das comunidades. Haja vista que nesse cenário aí, a nossa Igreja Católica ela deu muito suporte para nós, porque o nosso povo já estava organizado em certos aspectos com relação às comunidades. Provava tanto que na época as nossas comunidades eram divididas em área. Área 1, área 2, área 3, área 4, área 5 e área 6. E nesse caso nós começamos a ver. Olha, nós temos matas, nós temos lagos, nós temos rios, nós temos peixe, nós temos a biodiversidade e que isso vai ser com certeza agravado com isso. E começamos a fazer
o povo começou a organizar-se através já se prevenir para uma coisa que mais tarde pudesse vier acontecer conosco. Bem, nós nunca tivemos, na verdade, uma boa relação com a empresa, né? Até porque a empresa, no primeiro momento, até hoje, na verdade, ela vem nos incomodando o nosso jeito de viver. Então, logo que a mineradora chegou, ela chegou aproximadamente em 2000 com as suas pesquisas. Logo os comunitários vieram nas reuniões que tinha diária, reuniões diárias aqui, porque as comunidades são constituídas por áreas e durante as reuniões de planejamento a gente trabalhava a parte religiosa e a parte social, e aí nessa parte social tinha como pauta as explorações, os acordos de pescas, toda a forma de organização social era trabalhada nesse período. Então, sempre que tinha alguma novidade, algum caçador, e aí pela mata e via alguma coisa, um movimento diferenciado, eles vinham e era exposto nessas reuniões. Ouvir essa história diretamente de quem viveu na pele o embate é surpreendente e emocionante. Pessoas que afirmam com facilidade: o poder gera violência. Pessoas que tentaram ser ouvidas, mas não conseguiram. A solução, então, acampar à base da Alcoa. Um planejamento para 3 dias, que durou no fim 9 dias e 9 noites. E para uma história de tamanha proporção, precisamos saber quem eram as pessoas envolvidas. Quem esteve à frente de peito aberto com o objetivo de defender suas raízes. A terra não é um simples espaço. Envolve moradia, pessoas, sustento, laços. Quem foram os personagens que ajudaram nessa construção? Por qual motivo e como aconteceu o acampamento? Como foi feita a organização? Era a irmã Bronide, era o Beirão, o Gerenor, Cleves, Zé Maria, Pedrinho, Reinaldo, Serique, era Frutinho e muitos outros, né? A Dona Célia, a Dona Guilmar. Todo esse povo aí, muitos outros povos, não só como liderança, mas que não queriam que acontecesse, porque ia acabar com, né? O nosso meio ambiente, com a nossa floresta e com tudo aquilo que o povo tirava, né, para sobreviver. Cipó, o breu, né, a castanha, a madeira, a palha. E acabar, como está acontecendo hoje. Essa era a nossa vontade, mas não conseguimos. Quando nós falamos de organização das comunidades, nós temos todas as pessoas envolvidas. Já que nós somos povos tradicionais, aí nós temos pescadores, agricultores familiares, professores, qualquer outro funcionário aqui público da comunidade, filhos das comunidades. Então todas essas pessoas, eles faziam parte das organizações. Sempre nós estivemos assim bem unidos dessa forma de pensar juntos, de organizar juntos nossos eventos e a nossa luta aqui dentro. Houve várias reuniões, houve discussões, foi levantado também várias teses, o que precisaria para uma ocupação e para que impedíssemos que a mineradora pudesse operar. Depois das reuniões, houve várias oficinas também de debate com relação a esse assunto. E aí fui chamado várias pessoas que tinham conhecimento profundo, como advogados, promotores, houve audiência pública para saber qual seria o caminho que o povo deveria tomar. Então, diante dessas discussões, desses seminários, dessas audiências públicas que aconteceram, então só tem um jeito, é ocupar, porque tivemos conhecimento, o povo teve conhecimento de que aonde a mineradora passava, ela só vem causando prejuízo. E alguém que vem buscar
a nossa riqueza, será que não é capaz, pelo menos, de nos garantir uma pequena fatia do valor dessa riqueza? Foi então aí, porque quando foi decidido a ocupação, aí já foi com a estratégia. Bom, essa história de acampar durante os 9 dias e as 9 noites lá na base da Alcoa, nós dissemos que, sempre nós dissemos para nós mesmos, a Alcoa publicou que nós invadimos a área dela, e nós dissemos não. Quem invadiu a nossa área foi a Alcoa, porque aqui nós já vivemos, né, os nossos antepassados há muitos anos. Então foi ela que chegou incomodando o nosso jeito de viver. E a nossa reação foi pela luta do nosso território e até mesmo na nossa vida. Quando nós ocupamos a base, nós estávamos defendendo a nossa vida, porque nós sabíamos que quando chega um grande empreendimento, ele ficaria com uma parte muito grande da área. E aí, como na época nós não tínhamos nenhum documento de garantia do território, então nós tínhamos que ter uma pauta como bandeira de luta, a luta pelo nosso território, para depois a gente conquistar outros interesses nossos, né? Ou até mesmo a nossa luta em defesa da nossa própria vida aqui dentro. Então nós resolvemos acampar para chamar a atenção das autoridades, dos setores, os órgãos, IBAMA, INCRA, etc, SEMA, né? Porque nós não conseguimos conversar com esse povo e levar a nossa mensagem, a nossa realidade, a nossa preocupação. E nós aproveitamos essa data porque estava acontecendo o Fórum Mundial em Belém e nós pensamos que se nós acampássemos e mostrássemos no Fórum Mundial em Belém, o povo ia estar sabendo, conhecendo a nossa história, a nossa realidade. Porque todo mundo no momento ouvia a necessidade desta ocupação, de lutar por algo que nós estávamos perdendo para alguém que não daria retorno para nós. E aí o povo, juntamente com uma coordenação, resolveu fazer essa ocupação de ir para campo, lutar pelo objetivo que hoje as famílias têm. Quer receber aí um trocado em dinheiro. Mas assim, no momento da ocupação, todo mundo pensava por si só. A terra, a floresta, os animais que ali nós estávamos defendendo. Não foi assim uma ideia individualista, mas sim coletivamente nós pensamos e trouxemos isso para aprovação na Assembleia Geral com outras comunidades e foi unânime a gente decidir isso. Nós decidimos isso, que iríamos porque nós estávamos defendendo, como já disse, a nossa vida. A gente fazia sempre muitas reuniões, sempre teve muita reunião, teve várias audiências públicas, teve aqui, teve Santarém, né? Participei de Santarém. Aí eu acho que a empresa quis dificultar um pouco também, porque teve audiência que tinham marcado para Belém, para Brasília, que o povo, a gente corria atrás de recursos para pagar passagem para ir um número bom, né? De pessoas daqui mesmo que pudessem, né, tá falando por nós aqui, mostrando a realidade como era, né? E a preocupação assim das lideranças era que eles prometiam, né? A gente vai entrar e todo mundo vai ter emprego, não sei o quê, porque lá em Juruti todo mundo era 100% da empresa, era contra nós aqui, né? Eles não estavam vendo o que poderia acontecer, né? Aqui se olhava mais para isso, para essas questões. Lá em Juruti as pessoas pensavam mais assim pelo lado do emprego, que vai ter mais recurso, que todo mundo vai melhorar de vida. Olhava por isso. Eles eram contra a gente porque era assim, a gente estava contra o progresso, né? Que eles achavam que seria o progresso. Nós percebemos que naquele momento, que se nós não tivéssemos organizados dessa forma com todos os outros movimentos e organizações que tinham aqui dentro, até mesmo outras igrejas, nós nos tornaríamos fracos diante do grande empreendimento da mineradora. Então foi um processo longo, nós passamos por audiências públicas com a mineradora, ela veio apresentar aqui o relatório de impacto ambiental, de uma forma muito técnica, e depois nós fomos para os debates das audiências públicas, fomos para Juruti, depois Santarém, depois Belém. E
Então foi uma luta, assim, uma trajetória muito difícil para nós, porque estávamos lutando com um grande empreendimento, mas ao mesmo tempo com bastante esperança de que nós íamos conquistar o território, que era a nossa principal bandeira de luta naquele momento. E então não foi fácil, né, porque nós precisamos naquele momento de muitos aliados, de outros movimentos sociais, de outras organizações que tinham aquela experiência de luta com os grandes empreendimentos, contra esses grandes empreendimentos aqui na Amazônia. E aí nós fomos buscando experiências vivenciadas para poder a gente chegar a esse momento, né, de ocupação. Nós saímos muito assim tristes porque nós não tínhamos outra alternativa. Porque a mineradora ela já estava com a licença de instalação. Então, a partir desse momento que ela já estava com a licença de instalação, nós já sabíamos que nós não tínhamos como não mais permitir que a UPA ficasse aqui dentro. Aqui, como nós estamos na Amazônia, nós não tínhamos para onde ir. Vamos para onde? A gente ficava se perguntando. Nós que já estamos aqui nesse território há muitos anos, vamos para onde? Como foram os 9 dias e 9 noites no acampamento? A luta saiu da articulação e foi para a prática. Agora, era necessário traçar estratégias para permanecer na base da multinacional e alcançar seus objetivos. Aconteceu que nós organizamos tudo, né? Apertamos 1, 2, 3, 4, 5 barcos grandes. Organizamos prato, panela, prato e colher, tudo. Organizamos tudo. Arranjamos plásticos encerados para fazer o acampamento. Chegamos lá, todo mundo, aí fomos. Não era porção de gente não, era quem tem coragem, sabe? Quem tem coragem de enfrentar. E chegamos lá, os barcos tudo, e quando chegamos no porto, os policiais já tinham policial lá. Aí alguém que era contra nós, daqui da nossa comunidade, alguém não, muitos eram contra nós. Muitos comerciantes, pessoal, tinha pessoas aqui como meu parente, e até irmão era contra, sabe? Contra mesmo. Pedindo assim, olha, tomara que alguém exploda uma bomba lá que cai no peito do Beirão, do Gerda e das irmãs, para não estar se metendo com gente rica, que é uma grande empresa dessa. Não, nós estávamos lá, né? Nós estávamos lá com graça de Deus, nós estávamos buscando alguma coisa para nós, sabe? Aí nós fomos. Quando chegamos lá, a polícia estava lá. Quando nós entramos lá, assim que eu estava falando, se nós fomos mais 100 pessoas, ou 150, foi muito. Já foi alguém com teçado e fui cortando a seca de arame lá. Não. Aí foram jogando spray de pimenta, jogando aquele que vai, né, afasta a gente, fumaça de cromogênio. E foi gente caindo na água, foi gente, sabe? E então foi assim. Mas nós ficamos lá e fomos desenrolando encerado, e foi gente, fomos trazendo, cortando estaca lá, ela no corpo. Foi feito tipo quando o povo do Egito andava, fazia suas tendas. Nós tínhamos nossos acampamentos feitos de lona, essas coisas, né? E lá o povo reunia para guardar outro dia, né? Fazia todo aquele movimento, ficava lá lutando, ficava falando, ficava discutindo. E eles, como eu digo, eles de lá e nós daqui, passavam dias lá, a comunidade, os que vinham de fora das outras comunidades estavam reunidos, nós éramos não sei quantas pessoas reunidas nesse acampamento lá. Era como se a gente estivesse invadindo um lugar que não era nosso, mas na verdade eles estavam invadindo a nossa terra, o nosso lugar, né? E nós fomos tratados como invasores, como pessoas agressivas, né? Porque disseram que nós chegamos todos armados. Claro, a gente estava com o quê? Com enxada, com teçado, precisava cortar pau para montar o acampamento, para a gente passar as noites, né? E foi assim, muito mal recebidos, né? Foi 9 noites, 9 dias de festa. O povo rezando, o povo louvando, o povo acreditando que poderíamos dizer não para a Ocoa e chamar a atenção dos órgãos, como eu falei. E era uma oportunidade para que o povo pudesse socializar as ideias e as estratégias com o objetivo de conseguir
a documentação da nossa terra. Na minha comunidade aqui, Juruti Velho, aqui na vila, conseguiam levar 90 pessoas durante 9 noites, 90 pessoas. O papel do coordenador é isso, saber de tudo, né? E qual é a sua comunidade? Aqui é a Vila Muirapinima, aqui na Senhora da Saúde, no entorno de tudo. Não tinha ainda a Santa Clara nem São Pedro. Conseguimos botar para lá 90 pessoas, enquanto Maravilha, Pompom, Capiranga, que fica bem pertinho, estava meio com medo, meio receoso. Maravilha, que é grande, botou 200 pessoas. Pompom botou 110 pessoas. Aqui nós levamos 90 pessoas, tudo assim, pedindo que não desse certo e jogando praga para nós. É verdade isso. O povo se reuniu e cada um usou os valores que tem, por exemplo, na cantoria, para que ninguém dormisse, nos contos de lendas e piadas, e sempre pronto, caso acontecesse algo repentino, o povo estava sempre unido. Nunca fui dispersado, devido que a gente tinha conhecimento de que estávamos enfrentando um grande perigo. O acampamento em si era uma grande mobilização. Ali você se via muitas pessoas se destacar no campo da cultura local. Para muitas pessoas ficou marcado na história porque ali ninguém ficava triste. Nós sabíamos que ali nós estávamos lutando contra uma multinacional. Foi assim muito dinâmico, criativo, né? Porque a gente pensava, vai ficar aqui, vai ficar à noite, a gente vai dormir cedo, porque não tem energia, não tem nada, né? Na praia, tá na praia. Não, mas foi muito dinâmico, né? O povo, principalmente porque tinha muito jovem, né? Então a gente fazia dinâmica toda noite, né? E também a gente não deixava eles dormirem, porque eles judiaram muito de nós, então a gente judiou também um bocado. Assim, no sentido de não deixar eles dormirem, porque a gente estava lá sendo guarnecido por um monte de militar, tudo com fuzil, né? Com arma, e a gente sem nada. E a gente ficou lá ocupando, então todo mundo do acampamento foi convidado a fazer poesias, tudo relacionado à nossa luta, né? Aqui funcionava, porque no período quando ela estava... No período da ocupação, nós tínhamos mais praia, estava mais seco, nós chamamos aqui. Então tinha mais praia. Aí os barcos ficavam todos aqui e nós ocupamos exatamente nessa área. Criamos assim banheiros provisórios, porque eram muitas pessoas, né, para poder fazer as suas necessidades. A alimentação era feita nas embarcações e também na própria praia. As pessoas trouxeram da sua comunidade vasilha, onde podiam fazer alimentação, para manter o povo aqui. Então era jovem, era criança, era adulto, era velho, todo mundo ficou exatamente nessa área onde tem a água agora. No período estava mais seco. O povo não podia passar para lá, tinha 200 policiais aí. Na época eu era vereador e o prefeito, que hoje é prefeito também, Henrique, nós viemos para tentar conversar com o povo e a própria Ocoa, mas os policiais não deixavam nós passarmos por meio do povo, porque é questão de autoridade, o povo, ele achava que o povo era violento. E na verdade o povo era o nosso povo, era a nossa gente, era parente, era primo, era conhecido. E nós entramos no meio do povo, nós conhecemos todo o povo, as pessoas. Nós fazíamos animação para passar o sono, para despertar. Quando eles estavam lá, os policiais, aí quando os policiais estavam lá, nós vamos atacar, que era para ver se, né, eles abriam um portão para nós entrar. Aí eles já levantavam aquele negócio aquele negócio que a polícia usa, né? Eles também levantavam, aí nós começávamos, bora animar, bora, começava a louvar, cantar, música popular, o hino da igreja, né?
Aí esse era o nosso papel de animação. Tinha o pessoal da Maravilha que sabe tocar, o pessoal do Pompom, do Capirão. A primeira estratégia que nós utilizamos foi de organizar que todo mundo pudesse chegar junto, porque isso facilitava a nossa entrada dentro do projeto. Então, quando nós faz isso, nós conseguimos quebrar um elo ali que a UCOA tentava tirar isso, né? Dizer que não ia acontecer nada, que não ia ter dano, que não. Então, assim, a estratégia nossa foi juntar mesmo para a gente conseguir atravessar o projeto. Era a nossa assim, primeira experiência de massa, então nós estávamos saindo das nossas casas, nós não sabíamos se íamos voltar. Mas nós tínhamos só a segurança de que nós estávamos lutando por um direito, né? E que era uma luta, uma causa justa. Então isso nos motivava e nos dava esperança de ir para esse enfrentamento. O objetivo era deixar o povo da UCOA sem água, sem luz, sem transporte, sem acesso ao projeto, para eles fazer com que a gente pudesse sentar na mesa e fazer uma negociação. Então, tinha uma equipe que foram tentar cortar onde eles puxavam água, foi uma equipe que fecharam estrada, derrubando árvore para não ter acesso, foi uma equipe colocando cabo de aço na estrada para que não pudesse passar. Essa estratégia funcionou. A nossa estratégia foi utilizar que nós fechamos assim. Vamos aguentar isso aqui. Vamos fechar a estrada. Uma equipe saiu pelo mato assim. 50 homens. Com motosserra e machado. Jogaram pau grande assim na estrada. Não passaram não. Jogaram lá no Jabuti, lá na estrada de Jabuti. Cortaram árvore grande para não passar ninguém. Aí no rio, nós botamos gente lá. Quando vinha a lancha com alimento para eles, soldados lá, não deixava passar não. A gente passaram fome, não eu contei para meninos, passaram fome lá. Olha, essa estratégia foi de fazer prender, fechar a rodovia, né? Essa foi uma das... Vamos fechar porque aí eles não podem perder meia hora de atraso, né? No trabalho, porque é diário lá, é toda hora, toda noite. Então nós fechássemos lá, aí eles tinham que dar o jeito de conversar conosco. Uma década se passou a ocupação. Uma década que pessoas crentes na necessidade de se obter conhecimento lutaram. Uma década que os impactos causados são vistos. Uma década que famílias, animais e a floresta foram devastados e insuficientemente recompensados. Mas faz muito mais de uma década que os amazônidas resistem e com toda certeza continuarão resistindo. Quando perguntados sobre suas perdas, vimos que era inevitável responder sim. Na verdade, podemos perceber que a partir do momento que a UCOA foi implementada em uma vila como Juruti Velho, marcada pelas vastas árvores, pelos rios e pelos animais, as perdas se tornam esperadas, assim como o orgulho de fazer parte de algo dessa grandeza. Esses 9 dias, eu posso falar para vocês que foi uma experiência para as pessoas que estavam ali, porque nós poderíamos dar a 10, 11, 12, até mês. Aquele povo que estava ali estava preparado para isso, para lutar sensamente pelo seu objetivo. Que a gente não está lutando pelo ouro, ninguém está lutando pela bauxita. A gente está lutando nós lutamos ali pela nossa floresta. A última noite nossa foi quando nós soubemos que veio, né? O chefe da UCOA, o representante norte-americano, né? Norte-americano. O doutor Frank Ferder atendeu nosso pedido. Isso foi uma, né? Não é fácil trazer um homem desse que está lá, comandando várias empresas, né? E esse foi um orgulho nosso, cara. Trazer, sentar bem aqui, ó. Conversar com o povo, né? Essa última noite, nós ficamos lá aguardando essa reunião, foi muito tensa. A reunião foi bastante demorada aqui no Centro Tabor. E
logo pela manhã nós ficamos felizes porque nós estamos saindo com uma esperança de que conquistaríamos o território e a mineradora ela não iria só levar tudo que nós tínhamos e nós tínhamos alguma forma de compensação para melhorar a qualidade de vida das famílias aqui dentro, por meio dos projetos. E isso aí foi muito gratificante para nós. Nós perdemos vamos dizer, perdemos a nossa riqueza. Porque uma das primeiras riquezas que nós temos é a nossa floresta em pé. Né? Era da onde nós nem quase aqui na nossa região, aqui mais fora, nós não ficamos muito afetados, porque nós não vivíamos muito como lá os nossos irmãos de dentro viviam, da extração da castanha, né? Do cipó, da madeira. Então isso foi proibido, foi tirado, eles ficaram como sendo os donos. Então isso foi uma perca para o nosso povo. Perda nós já tivemos mesmo, né? Perda de caça, tá? Perda da floresta. Triste pra gente que moramos aqui, né? Que se ainda haver mais desmatação da floresta, né? A gente já está pensando em morrer até assim, numa rua ou num terreiro de uma casa, né? Uma grande quentura, que anteriormente não era assim. Quente não é. Meu maior orgulho é, primeiro, ser morador tradicional, né? E o meu maior orgulho é defender essa beleza que tem, que já foi bonita, mais bonita do que está, e agora aos poucos está se perdendo. Então, meu maior orgulho é defender isso. O que assim eu posso dizer que é um orgulho é de eu ser amazônica e continuar com esse jeito de ser e querer que outras gerações continuem, né? Que elas tenham também a oportunidade de contemplar a natureza, de ter as oportunidades que eu tive na minha infância e saber assim que nós conquistamos, nós tivemos essa coragem. A minha maior alegria, eu dizia, é de poder fazer parte dessa história, dessa luta e apoiar e defender um território que é do povo daqui do Juruti Velho e que vem morando há anos e anos, de gerações e gerações, sempre mantendo a sua cultura, a sua forma de pescar, de caçar, de viver aqui na região. Então, para mim, isso foi fundamental. Olha, o maior orgulho nosso é porque a força, né? A força dos pequenos derruba os grandes. Então, se nós não tivéssemos unidos, né? Não tivéssemos pessoas que teve dois cidadãos de fora, dos camponeses de lá da Bahia, né, que foi eles que armaram todas as estratégias de como fazer, que eles eram lutadores, desses que não tem direito, como é que dá o nome, desses que não tem terra, que lutam pelos... o MST, né? E era um desses, e ele que fez toda essa estratégia para nós saber o que fazer, que nós nunca fomos, ninguém sabia o que era isso, né? Ninguém sabia o que era fazer uma luta, ainda mais com uma empresa multinacional, né? Durante essa luta, o meu maior orgulho é porque abriu uma aresta, abriu um caminho. E nesse caminho, nós fomos privilegiados como a concessão do uso legítimo da nossa terra. Haja vista que não era nossa terra. Eu cresci com algo dentro de mim, de ser um dia que nem essas pessoas que foram que estavam nesse manifesto. Eu tive essa vontade, queria ser uma liderança um dia que fosse bem representada, que fosse que nem eles nessa época, que
as pessoas que não tiveram medo daquele que aconteceu nessa época. Então isso foi muito importante para mim. E hoje, o que eu sou hoje, um pouco da minha inspiração que eu tenho são nessas pessoas. Respondendo essa pergunta, meu maior orgulho, sim, é dizer que nós conquistamos, né? Nós conseguimos, né, essa porcentagem. Mas é porque através da nossa luta, da nossa disposição, nós conseguimos. Esse foi meu orgulho, porque agora, hoje está servindo para as famílias. Nós temos umas 3 ou 4 famílias, não posso dizer agora certo, que estão recebendo 350, 400 reais, 320, 450, conforme varia, né? Do resultado da lavra. Ainda tem um dinheiro que é do resultado da perda de danos, que esse dinheiro está na mão do Ministério Público. Esse dinheiro não vai sair, por falta de má administração. Esse a gente não toca no sonho. Após a implementação da multinacional, perguntamos aos moradores quais os impactos percebidos na comunidade. As mudanças foram grandes, tanto no seu modo de vida quanto na natureza em que conheciam. O rio, por exemplo, já não é limpo como antes. Depois de uma experiência única como essa, muito se aprendeu. Muitos sentimentos foram causados e muitos desejos de mudança também. Hoje, eles apontam alguns erros sobre a época, e talvez por perceber isso, mudariam algo se fosse possível. Contudo, mesmo reconhecendo pontos que deveriam ser melhores, reconhece também que não há arrependimento. A luta foi árdua e continuará acontecendo. O que eu enxergo, nessa parte aí, o impacto maior foi a extração a derruba da floresta, né? Isso foi um impacto muito grande. A floresta era onde o povo tirava o sustento também da família, né? Tirava uma castanha, até mesmo a madeira e outros materiais que o cipó, o breu, a juteixica, o ambé, essa coisa tudo o povo ia lá buscar, né? Para fazer o paneiro, para vender, coisa e tal. Então, ela entrou aí e devastou tudo, não tem onde o pessoal mais meter a mão, porque está acabado tudo. Quando começou os impactos, nós começamos primeiramente a ver na retirada do nosso minério, começou a fuga dos animais. Por exemplo, aonde ela está minerando, os animais tiveram que vir embora. As famílias também estão saindo. E começa os impactos no rio. No rio. A gente vê agora o nosso lago de Juruti Velho. Há 3 décadas atrás, você mergulhava, você podia tirar uma foto lá que saía limpinho. Hoje você cai lá e já está cheio de caucho. Tomem cuidado para que a modernidade que está entrando aqui não abafe e não acabe com a tradicionalidade. E isso a gente sabe. Mas aqui a gente vivia do puxirum, né? Os trabalhos regionais, agricultura, puxirum. Para fazer roçado, a gente estava 10, 20, 30 ou 40 pessoas, até 60 pessoas. Fazer o pajiroba, no festival, pajiroba. Fazia, aí pegava o peixe, fazia o puxirum para fazer o roçado, tudo. E fazia o roçado. E, sabe, aí com a presença dela, alguns se empregaram, já foi tirando, né? Já foi tirando aquele espírito de comunidade. O espírito de comunidade já foi se acabando. Alguém tinha o poder aquisitivo de pagar alguém para roçar. E a cultura do povo também. Alguns se mudam para Juruti, para a cidade, sabe? A caça. A pesca até que não muito. Mas a caça, o extrativismo, do cipó, da madeira, da castanha, foi se acabando. Isso foi mudando. A nossa cultura. A cultura do povo de Juruti Velho. Na arte do empreendimento a gente tinha uma cultura de que poderia trocar coisa com o vizinho, emprestar do vizinho, e depois que o COA se colocou,
com todo mundo pensando em ganhar dinheiro, isso ficou mais difícil. Aí depois o pessoal só vai trabalhar se for pago. De primeiro não, a gente fazia os trabalhos em forma de puxirum, um ajudando o outro. Isso tinha boa vontade de ajudar o outro. Você nem precisava se preocupar com outras coisas, que as próprias pessoas já faziam isso. E depois com esse empreendimento, então, aí apareceu a questão do pagamento. Eu só vou ajudar o fulano se ele me pagar. E isso foi uma coisa muito impactante, que hoje em dia você só pode fazer um trabalho se você pagar, que talvez esteja certo, mas para a nossa tradição que a gente tinha antes, isso mudou totalmente. Com relação ao meio ambiente, a própria floresta, né? A questão da retirada de sustento da floresta que o povo tinha, como tipo castanha, que a gente corria, época da castanha, a gente corria para o castanhal, para recolher castanha. Hoje isso não se faz mais isso. Então um dos impactos enormes foi com isso, com relação a isso. Se você hoje, com o número de estrada que tem hoje, você, por exemplo, a questão da segurança. Hoje você praticamente anda de Juruti, todas as comunidades estão praticamente quase todas interligadas. E assim como vem as pessoas boas trazer as boas informações, também está vindo aquelas que vêm trazer as más informações, como hoje, por exemplo, até dentro da própria comunidade já chegou droga, já chegou pessoas assaltantes, a gente já tive todo esse problema. Então antes a gente podia dormir debaixo da mangueira, rede atada, sem nenhum problema, portas abertas. Hoje isso praticamente se extinguiu porque as coisas ficaram mais diferentes, bem diferentes. Hoje as pessoas deixaram de plantar por trabalhar na empresa. As pessoas não foram orientadas. A nossa região não estava preparada para receber uma grande empresa como estava. Até a própria cidade. Hoje você vai na cidade, de 10 anos atrás, quando você ia e voltava na cidade, você encontrava uma cidade pacata, mais feliz. Hoje você vai encontrar uma cidade que está num caos, né? E as pessoas tristes. Há 10 anos atrás você encontrava numa cidade pacata, mas você encontrava pessoas com um sorriso, que é o marco do pobre, o sorriso. O sentimento ficou, por um lado, ficou que naquele momento a gente conseguia, sabe assim, conseguiu trazer todas as comunidades. E assim, de união. E hoje, aquilo que ele falou, se você for tentar fazer de novo, a gente não consegue mais trazer todos. Então, assim, que o sentimento negativo, porque a gente não se preocupou mesmo em fazer aquela corrente mais segura ainda, continuar segura. Também um pouco, naquele momento, um pouco de alívio, né? Que nós tínhamos conseguido, então, os nossos objetivos. Mas agora, no dia de hoje, vendo bem, nós realmente temos perdendo por causa disso. Não é? Esse alívio então que nós tínhamos lá no começo, então começa então agora nesse momento gerar uma preocupação de novo, não mais na questão da mineradora, mas com algumas comunidades, com algumas pessoas que comandam, então hoje a instituição que nós fundamos, então já também gera um pouco de preocupação nesse sentido. O que vem aí, o que aconteceu daqui para frente, será? Ficou uma esperança, né? De trazer dias melhores, vida melhores para o nosso povo. E nós ainda acreditamos e temos essa esperança de fazer o povo do Juruti Velho um povo feliz, um povo onde as pessoas possam dizer: esse território é meu. Com muita luta nós conquistamos algo que vem trazer qualidade de vida para o povo. Pegamos as experiências de Barcarena, aqui de Oriximiná, próximo de nós, do Maranhão, de vários outros lugares que havia empreendimento. Então, nós fomos visitar essa realidade para realmente trazer para o nosso povo que o progresso que a empresa vinha dizendo que traria para a nossa região não era do nosso interesse. O erro foi que, no meu entendimento até agora, é que a outro nós deixamos, e a autoridade também deixaram, quando nós enrolar em questão do pagamento de danos e prejuízos, que até agora não saiu. Então o nosso maior erro foi a partir da inserção do capital na nossa entidade,
esse capital, como nós não estávamos preparados para receber esse capital, esse recurso, então isso causou divergência dentro da própria entidade e enfraqueceu nossa entidade. Nós percebemos que com a chegada do empreendimento, até mesmo a oferta, o comércio, né? As pessoas começaram, as lojas começaram a chegar e as pessoas começaram a se endividar aqui dentro. Então, tudo isso é impacto causado por um grande empreendimento desse. E também causou essa desestruturação na nossa entidade mesmo. Aqui ninguém quer ser rico, ninguém quer ser milionário, mas a gente quer viver bem com a natureza. Você tem que ter oportunidade de ir no lago, de ir na floresta, receber aquilo que a natureza te oferece. Essa é a nossa riqueza. Porque eu penso que hoje nós temos uma CDRU e naquele momento era para nós termos a CDRU ter um título definitivo que nós não temos. Ela é de caráter perpétuo, mas que pode ser cancelada se nós não cumprirmos com o que diz as condicionantes. O que eu mudaria hoje, além de não permitir que a mineradora estivesse nas nossas áreas, mas como nós não fomos capazes de impedi-la, o que eu mudaria hoje era a forma de nós administrarmos esse recurso, que foi eu posso dizer que foi a única oportunidade que uma entidade teve de administrar um recurso alto de uma luta, mas que, na verdade, o nosso plano de ação falhou, né? Na parte da gestão. Como administrar esse recurso para o fortalecimento nosso aqui dentro e para a melhoria da qualidade de vida das nossas famílias. Então eu mudaria, eu pensaria uma outra forma de fazer gestão, uma outra forma de garantir esse recurso para gerações futuras. Hoje nós mudaria a forma. Hoje, meu coração, a forma de como ter um enfrentamento, no caso da mineradora, e também, acima de tudo, como administrar a região nossa que é tão grande, administrar ela melhor, fazer com que as comunidades se sentissem mais acolhidas, cada vez mais aconchegante, e, acima de tudo, a responsabilidade para ingerir um recurso que isso aqui não vai ter mais de volta. Então, tudo que eles levaram daí não vai ter mais. Então, assim, inverter em projeto que no futuro a nossa geração pudessem ver, que não pudesse sumir. Uma comparação, uma das coisas que me preocupa, fico muito preocupado, são as serras que tinha aí, a gente não vê mais, as castanheiras não tem mais, os animais não tem mais, o cipó que a gente tirava, que a gente coletava por lá também não tem mais. Então isso aí vai ser difícil de encontrar. Depois da ocupação, mudou completamente. Por exemplo, o nosso povo começou a receber uma pequena oferta, que eu chamo, e isso se tornou, quase a maioria do nosso povo, se tornou assistencialismo. Porque, às vezes, o nosso povo fica esperando e acaba esquecendo que a nossa cultura, da nossa terra, que ganhamos a concessão do uso, é para ser trabalhada na nossa cultura, que é a roça. Que outras culturas, tanto temporária, né, quanto permanente. E às vezes a maioria do povo está se descuidando disso. Tá assim triste, né, por causa da devastação, da grande quentura que está acontecendo, né. E também o nosso rio, né, que estou sentindo que ele está sendo poluído. Né. Antigamente, quando você ia tomar um banho desse aqui, era uma maravilha mesmo, né? Água limpinha. Mas agora você colocou o pé na água, você já sente assim, um ludozinho. Para mim, é de lá que vem. Da bochita, essa poeira que vem pelo ar. Logo no início aconteceu. Eles deram alguns empregos, né? Mas logo depois foi acabando com esse tal emprego que eles prometeram, né?
E eu lhe garanto mesmo que hoje em dia não tem um daqui da região empregado lá. Pelo menos daqui da nossa vila não. Isso foi tudo abaixo. O mundo moderno, ele nos traz também um impacto muito grande e nós aprendemos que é preciso ter cuidado na nossa caminhada, porque algo surpreendente pode nos afetar a cada instante. Por exemplo, nós estamos com medo do rompimento da bacia, como tem acontecido em outros lugares. Para nós que temos aqui, da maneira que a gente só sabe pelo jornalzinho que aparece lá, a quantia de dinheiro que eles mandam, né, que eles já pagaram, mas para nós, para a maneira que nós vivemos aqui, a quantia que a gente vê nos papéis era para nós ter coisas muito grandes aqui, como uma lembrança desse nosso enfrentamento. Para nós ter um hospital bom, escola para os nossos filhos, e isso, infelizmente, não existe. Através dessa ocupação, puderam vir com muita lentidão ainda algumas informações e formação para as pessoas, que são muito pouco ainda, né? Essa é uma coisa positiva das formações. Por conta desse empreendimento, então a gente teve que começar a capacitar, mesmo poucas pessoas, mas tem um começo. Inclusive, hoje, o técnico em direito, por exemplo, né, até chegou porque é necessário que as pessoas saibam do seu direito que tem e ele sabe que tem, mas ele não exerce, né? Não sabe nem por onde começar. Então, e fora as outras formações que a gente tem. Então, isso foi muito positivo. A polícia, para mim, era um bicho de 7 cabeças muito grande. E foi um aprendizado que, quando nós tivemos um enfrentamento com eles, frente a frente, nós vimos, aí deu para mim entender e aprendi que também eles são humanos igual a nós. Trazer eles para junto de nós e fazer eles sentir aquilo que nós estávamos sentindo, que talvez o que eles pensaram, o que eles estavam pensando não era aquilo que nós apresentamos lá com eles. Depois que eles viram isso, deu para perceber que eles ficaram um pouco tímidos, porque assim, nós viemos para o enfrentamento, eles vieram para o enfrentamento preparado pela empresa, com uma situação de dizer que a gente era agressivo, e na verdade ninguém tinha arma. Todos nós lá, só apenas com a mão e a presença nossa que estava ali. Quando eu pensava quando criança, eu não imaginava assim que tinha essas pessoas aqui em nossa região, essas lideranças que eram antes, que eu pensei que não tinham essa coragem de que foi feito nesse tempo. Então, para mim, isso é muito significante. Tem pessoas de luta que são engajados realmente, que gostam e estão dispostos a lutar pelo seu território. Então, para mim, isso é muito importante e significante. Eu quero, se um dia for, eu quero ser que nessas pessoas de luta, do movimento realmente, que não tenha medo de lutar pelo que é meu, pelo que é nosso e pelo que é do povo. Qual é o motivo dessa manifestação? Exigir nosso direito e evitar destruição. Qual é o motivo dessa manifestação? Exigir nosso direito e evitar destruição. Chegamos no portão, encontramos um batalhão, espirrando pimenta no olho da multidão. Chegamos no portão, encontramos um batalhão, espirrando pimenta no olho da multidão. Qual é o motivo dessa manifestação? Exigir nosso direito e evitar destruição. Qual é o motivo dessa manifestação? Exigir nosso direito e evitar destruição. Eram homens caindo, crianças chorando, mulheres gritando sem saber o que fazer. Eram homens caindo, crianças chorando, mulheres gritando. A polícia veio aqui para nos bater. Qual é o motivo dessa manifestação? Exigir nosso direito e evitar destruição. Qual é o motivo dessa manifestação? Exigir nosso direito e evitar destruição. E tinha um que dizia que todos não iam entrar, só queria 60 para poder negociar. Tinha um que dizia que todos não iam entrar, só queria 60 para poder
renegociar. Qual é o motivo dessa manifestação? Exigir nosso direito e evitar destruição. Qual é o motivo dessa manifestação? Exigir nosso direito e evitar destruição. Era de noite, de dia e o povo unido, sempre gritando, daqui não vamos sair. Era de noite, de dia, o povo unido, sempre gritando. Cansados? Não! Com a luta do povo, ninguém se cansa. Daqui não vamos sair. Qual é o motivo dessa manifestação? Exigir nosso direito e evitar destruição. Qual é o motivo dessa manifestação? Exigir nosso direito e evitar destruição. Qual é o motivo dessa manifestação? Exigir nosso direito e evitar destruição. Qual é o motivo dessa manifestação? Exigir nosso direito e evitar destruição.